Olá, queridos amigos do Clube Fraternidade Maltino. Muito feliz por estar aqui novamente com vocês e com todos que estão nos assistindo nesta oportunidade aí de recebermos luz divina e aprendermos um pouquinho mais com os ensinamentos de Jesus, né? O Espiritismo, em sua essência, é o Evangelho de Jesus redivivo, né? E hoje, para a gente fazer uma reflexão sobre um tema muito importante, muito pertinente, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, que é a questão da higiene mental e espiritual. É tudo que precisamos nesse momento que estamos passando, tudo que precisamos. Nós já estamos já há um bom tempo, já bem antes da pandemia da Covid, vivendo uma pandemia muito grave, que é a pandemia dos transtornos da mente. E esses transtornos da mente trazendo uma série de consequências gravíssimas na nossa sociedade, principalmente a depressão, e principalmente o suicídio, né? E fora todas as outras consequências também que isso envolve, inclusive dependência química, o alcoolismo, afetando, acometendo e ceifando tantas vidas, principalmente dos nossos jovens e até crianças, né? Coisas que foram previstas, né? Na obra Gênese, em obras póstumas, né? Kardec nos traz essas informações desse momento tão conturbado de cataclismo moral que estaríamos vivendo nessa fase, como o ápice de um período de transição. Um sofrimento necessário para a nossa evolução, né? Pelo nível de evolução que temos, ainda com tantas imperfeições, precisamos ainda de dor e sofrimento para o despertar, né? Para o despertar e para a gente conseguir, de fato, evoluir como espíritos imortais e aproveitar esta encarnação que aqui estamos, tão importante nesse processo de evolução. Então, a doutrina espírita, ela nos traz a receita da higiene mental e espiritual, de como enfrentarmos da melhor forma possível todas essas adversidades, de como conseguimos construir o equilíbrio, a serenidade, né? Termos uma felicidade relativa, não nos abatermos, não nos desanimarmos, né? Mantemos a nossa fé, fortificá-la, manter a nossa luz acesa e cada vez mais, para que possamos iluminar junto com Jesus. Então, o Evangelho, a doutrina espírita, como eu já falei, é o Evangelho redivivo, que vem, né, com uma de suas missões, que é nos despertar para a consciência espiritual, tão importante para que a gente possa, então, conseguir subir as escadas do processo evolutivo, de nossa edificação e da conquista que tem que ser meritória da nossa felicidade. Eu sempre, quando vou abordar um tema, eu gosto de trazer algumas referências de obras para aqueles que gostarem, quiserem depois, né, estarem lendo, para quem já não leu, ou relembrando, né? Então, obras importantes que estão abordando o tema. Primeiramente, sem dúvida nenhuma, o Evangelho de Jesus, a principal, que todas as outras são provenientes dessa obra básica, mais importante de todas, que é o Evangelho de Jesus. Nós temos as obras da codificação espírita, né? Dando destaque aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente o Evangelho de Jesus, esclarecido, né? Trazido de forma límpida, objetiva, clara, sem deturpações, autoexplicativa pelos próprios Espíritos de luz, comandados por Jesus, pelo Espírito da Verdade, né? Que nos foi prometido por Jesus, Consolador prometido, né? Para trazer, então, as suas verdades de maneira clara, no momento propício, né? No momento que nós estivéssemos em condições melhores de poder absorvê-las e vivenciá-las. E vivenciá-las, que é o mais importante, né? Vamos falar mais à frente. Outras obras que eu gostaria de citar é A Saúde Mental à Luz do Evangelho, uma obra muito importante que aborda exatamente esse tema,
uma obra escrita, psicografada pelo Carlos Bacelli, né, do espírito Dr. Inácio Ferreira, que foi médico, psiquiatra, diretor de hospital psiquiátrico aqui no Brasil, e hoje está lá trabalhando, né, na mesma área, só que no plano espiritual. E nos atendendo lá, viu? Nos atendendo lá. Nós espíritas, que estamos desencarnando muito mal, e nós vamos abordar isso também. Uma outra obra também do Carlos Bacelli, Cristinóis, que traz receitas importantíssimas, inclusive relacionadas a essa questão da higiene mental e espiritual, pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Também, né, médico aqui no Brasil, o médico dos pobres, né, e que hoje está lá, no plano espiritual, e aqui conosco, né, porque ele está no plano espiritual, mas trabalhando incansavelmente, nos ajudando, nos amparando para esse processo evolutivo da humanidade, né, e do mundo em que vivemos, nesse processo aí de transição planetária, em que nós estamos aí subindo as escadas do processo evolutivo. As obras de André Luiz, espírito André Luiz, a vida no mundo espiritual, trazidas pelas mãos do nosso querido saudoso Chico Xavier, que também está conosco. Eles estão lá no plano espiritual, mas estão conosco, né? E aí eu gostaria de destacar algumas obras que abordam especificamente essa questão da saúde mental, que é a evolução em dois mundos, nosso lar, entre a terra e o céu, missionários da luz, no mundo maior, mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, que são obras que trazem importantes informações, inclusive do ponto de vista técnico-científico, médico, né, lá mais de meio século atrás, e que hoje a ciência está trazendo para a gente, comprovando, confirmando essas informações que foram trazidas pelas mãos de Chico Xavier, do espírito André Luiz, né, médico aqui enquanto esteve aqui no Brasil, e também no plano espiritual, né, mas também com um pouquinho como um repórter, né, trazendo então essas informações tão preciosas e importantes, servindo inclusive de norte para as pesquisas, né, da ciência, que já estão sendo e serão mais ainda tão relevantes para o despertar espiritual, como nos avisou Kardec, né? As obras de Emmanuel, do espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, né, que hoje nós temos informações muito fortes, né, trazidas pelos espíritos, inclusive pelo próprio Chico Xavier, quando ainda estava encarnado, né, que o Emmanuel hoje está encarnado aqui no Brasil, né, deve estar com 21 anos, mais ou menos, mas que teve um papel importantíssimo junto com o Chico Xavier em trazer a complementação da codificação, né? E dentre as suas diversas obras, psicografadas por Chico Xavier, né, Emmanuel nos traz, então, entre elas, destacando Pensamento e Vida, Palavra de Vida Eterna, e outras, entre outras, mas essas que eu estou citando, e principalmente Pensamento e Vida, abordando muito essa questão da mente, da higiene mental, do pensamento. Tá? As obras de Leon Denis, não poderia deixar de citar, principalmente Depois da Morte e O Problema do Ser, do Destino da Dor, essa, então, imperdível, ambas, né? E outras mais, mas estou só destacando aquelas que traz bastante conhecimento relacionado ao tema que nós estamos aqui refletindo. A série psicológica de Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Franco. Então, temos aí várias obras psicografadas pelo nosso querido Divaldo, trazendo informações muito importantes em relação a isso, em relação a esse tema. Agora, antes de trazer algumas questões específicas dos benfeitores sobre essa questão da saúde mental e absolutamente integrada à questão da saúde espiritual, eu esses dias estava lendo a obra Cartas e Crônicas, uma obra psicografada por Chico Xavier, do Irmão X, que a gente sabe que é Humberto de Campos, né? E nesta obra, o Espírito nos traz uma análise da parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano. Que nos aborda uma questão que eu gostaria de enfatizar, talvez como hoje a mensagem mais importante em relação ao tema.
que é a questão do coração. Não o coração, órgão, matéria, mas o coração como representando aí o sentimento. O sentimento. Porque a gente fala muito em mente, tanto na doutrina espírita, né, como hoje nas pesquisas, na neurociência, na própria psiquiatria hoje, e a gente muitas vezes esquece um pouco de falar sobre a base, o alicerce do pensamento, que é o sentimento. Não tem como a gente ter bons pensamentos com maus sentimentos, né? Então, o sentimento é a base, é a base, né? E Jesus nos trouxe isso. Nesta parábola do bom samaritano, Jesus nos adverte exatamente em relação a isso, que foi aquele que foi tocado no coração, no sentimento de compaixão, de amor, de bondade, que foi ajudar o irmão infeliz que estava lá em aflição. Aqueles que por ali passaram com conhecimento, com sabedoria, inclusive dos ensinamentos divinos, né? Sacerdote, homem da lei, passaram e não se sensibilizaram em socorrer um irmão. No entanto, o samaritano, sem esses conhecimentos, mas foi o único que ajudou. O que Jesus nos quis passar com isso? Exatamente a questão mais importante que nós precisamos construir nesta vida e para a vida eterna, que é o sentimento de bondade, de amor, que é a base de tudo. Não adianta só saber. Né? Não adianta só saber. Isso tem sido a grande causa da queda dos religiosos em geral e dos espíritas. E dos espíritas, né? Que está lá dando um trabalho danado para o doutor Inácio Ferreira, cuidando de nós espíritos que temos desencarnado mal e temos sofrido muito no plano espiritual, porque a gente aumenta a nossa responsabilidade no momento que a gente tem conhecimento da realidade espiritual, mas não a utiliza, né? Então a responsabilidade é muito grande, porque não temos nem a desculpa da ignorância para alegar, né? Então eu acho que essa eu posso dizer que seja a mensagem mais importante, né, dessa nossa reflexão aqui de hoje, trazida por Jesus. E se nós formos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados, aqueles que têm puro coração, lá Jesus nos adverte que é do coração que partem os maus pensamentos. Que é do coração que partem os maus pensamentos. E é muito interessante, né? Porque à medida que a ciência vai avançando, porque Kardec nos avisou, né? Que a ciência seria a chave para o despertar espiritual. Seria através da ciência que nós teríamos, então, conquistar a unanimidade, né? A maior prevalência dos seres aqui encarnados, né? A se conscientizarem da realidade espiritual. E a ciência ela avança também mostrando isso. Mostrando isso. Começa a nos mostrar exatamente a importância do nosso sentimento. Porque o sentimento ruim, né, é uma cascata de problemas, de desequilíbrios e de infelicidades, de enfermidades. Tanto enfermidades mentais, enfermidades orgânicas, enfermidades espirituais, que estão todas hoje interrelacionadas, como a própria ciência começa, então, a nos mostrar. Então, poderia deixar de chamar a atenção para isso, né? O sentimento de bondade, a sua prática é o mais importante. Muito mais importante do que o saber. E para ter um pensamento positivo e elevado, o coração tem que estar batendo no ritmo do bem. Então, nós precisamos nos preocupar com o nosso coração, com o nosso sentimento de amor.
nos ensinado pelo nosso Mestre Jesus. Poderia encerrar aqui, então, a nossa reflexão, já que o nosso tempo é tão curto. Mas eu vou abusar um pouquinho aqui do nosso tempo, me desculpe, Fernanda, para falar mais algumas coisinhas. No livro da Esperança, Jesus, nesse livro, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, nos traz essa informação, que somente o coração toca o coração. Somente o coração toca o coração. Que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Olha que frase importante de Jesus. A chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. E a partir daí, vem então as informações dos espíritos de luz, de todos os benfeitores, conhecidos e desconhecidos, a partir do Evangelho de Jesus, em que nos mostra que nós precisamos da higiene dos nossos sentimentos, primeiramente, para então termos a higiene mental, né? E, obviamente, espiritual, porque está tudo integrado. Tudo integrado. Nós temos informações de que tanto os vícios como as virtudes vêm do espírito, não vem da carne. Vem do espírito. Então, quando a gente está falando de sentimento, gente, nós não estamos falando de pontos do cérebro responsável por sentimento, não. Nós estamos falando de sentimento da alma enquanto encarnados, sentimento do espírito. As virtudes e os vícios são do espírito, que comanda a carne. E dependendo, né, desses sentimentos e desses pensamentos que vêm do espírito, nós vamos ter, então, também a questão da saúde orgânica da matéria na qual estamos neste momento de passagem. A matéria que nos serve de instrumento evolutivo. E aí os benfeitores, e aí eu vou começar por Emmanuel, acho que o mais conhecido de todos, mentor de Chico Xavier, foi mentor. Ele nos fala que a maioria das enfermidades orgânicas tem componente psíquico. Esse componente psíquico não é aqui da mente. Mente é aquela mente em que nós estávamos acostumados, da própria medicina e da própria ciência terrena, a achar que fosse um atributo do cérebro. Não, é o contrário, né? O cérebro como atributo da mente, e hoje a ciência começa a nos mostrar isso, através dos estudos da experiência quase-morte, dos estudos de pacientes em coma, mostrando a mente transmaterial, né? A mente espiritual. É esse o psíquico que Emmanuel nos quer dizer, né? E na obra Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos fala sobre isso aí que Jesus nos alertou. Que o coração inspira o cérebro. Emmanuel nos traz essa informação. O coração inspira o cérebro. E aí o cérebro dirige a nossa existência. Mas é a emoção que cria a ideia. Olha só, que Emmanuel nos fala, a emoção que cria a ideia. E a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus. Olha só, hein? É preciso sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Então, aqui, nesta obra também fantástica, Palavra de Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, Emmanuel nos traz isso aí. Exatamente o que Jesus nos informa no Evangelho. Então, veja como é importante a gente realmente estudar em conjunto, analisar e refletir. Porque é lógico isso, né? É muito lógico. A inteligência sem educação espiritual é um perigo. Veja a história da humanidade. Está lá no livro da Esperança, trazido pelo Espírito Emmanuel. E Fonte Viva, né? Emmanuel também fala sobre essa questão do sentir. Do sentir. O nosso modo de sentir, que define a nossa vivência, melhor ou pior, né? No prefácio da obra Nos Domínios da Mediunidade, que é uma obra das
informações trazidas pelo Espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, mas lá no prefácio é escrito por Emmanuel. Lá Emmanuel nos fala que cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Quer dizer, Emmanuel nos fala o seguinte, que o nosso sentimento, o que sentimos, é que estabelece a nossa onda espiritual. Com quem, com que e com quem nós nos identificamos. Né? Entre os pares, entre os nossos irmãos encarnados, e na relação com os desencarnados. Então, olha como o sentimento é a base de tudo, né? No livro, na obra Encontro Marcado, também fotografado por Chico, Emmanuel nos fala sobre preferências. Né? Se nós quisermos viver em tensão, dúvida, angústia, irritação, ou se nós queremos viver com otimismo, com coragem, com confiança, com alegria. Isso tudo depende das ideias, que depende dos nossos sentimentos. E que vai permitir, então, as nossas ligações. Ligações essas com o bem ou com o mal, que vai depender essencialmente de quem? De nós, porque tudo parte de nós. Da onde? Do coração, do sentimento. Né? É difícil, eu sei, é difícil. A gente estuda, a gente reflete, nós espíritas que vamos para a casa espírita, a gente faz o evangelho, a gente propaga os ensinamentos de Jesus, a gente recebe luz, né? Mas muito facilmente a gente desmonta, a gente escorrega, né? Desde uma simples desequilíbrio emocional no trânsito, por exemplo, né? E outras coisas mais no nosso dia a dia, como quando perdemos a paciência. Né? Então, essa paciência ela é construída onde? Né? Ela é construída onde? Porque para a gente viver numa harmonia, na compaixão, na indulgência, na benevolência, que são as principais virtudes que compõem a caridade segundo Jesus, nós precisamos desse sentimento de amor, de bondade. Né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, isso aí é uma questão crucial, pontual. Na obra que eu citei, Saúde Mental à Luz do Evangelho, né, o Bacelli nos traz informações do espírito do Dr. Inácio Ferreira, falando que muitas doenças, né, psíquicas, que têm as terminologias mais complexas aqui na vida terrena, elas estão muito ligadas, na realidade, às questões da falta de vivência do amor, sentimento. Né? E aí o Dr. Inácio nos alerta que nenhum remédio terreno irá curar aquilo que é a enfermidade da alma. Nenhum comprimidinho vai resolver o problema da enfermidade da alma. A enfermidade da alma, a receita chama-se amor. E aí, cólera, raiva, ciúme, inveja, e todos esses vícios que trazemos, esses aí que nos trazem a insanidade mental. A insanidade mental. Mas veja bem, cólera, raiva, é pensamento ou é sentimento? Mágoa, é pensamento ou é sentimento? Sabe? Então, é essa vertente que eu fui despertado para trazer aqui na reflexão nossa deste tema. Nada por acaso, abro a página aleatoriamente do Evangelho, me cai nessa mensagem de Jesus, que é do coração, que nasce todos os maus pensamentos. Pego aleatoriamente a obra Cartas e Crônicas do irmão X, pela Fada Apostila, justamente onde fala exatamente isso, nas parábolas do bom samaritano, com o espírito lá fazendo a análise desse ensinamento tão importante de Jesus, que a gente tem tanta dificuldade em entender, né? E levamos mais de 2000 anos para conseguir entender, e ainda temos dificuldade. Aí vem André Luiz, espírito André Luiz, nas obras, né, em que ele traz a realidade da vida do mundo espiritual, e ele fala sobre corpo mental, sobre consciência imortal, sobre corpo espiritual, né, como o pensamento age
na célula, na saúde celular, através de energia, unidades de força, biófobos, que hoje a ciência já descobriu isso, essa energia eletromagnética, essa energia luminosa que o pesquisador alemão descobriu e deu o nome de biofótons, né? Influindo, inclusive, nas escolhas dos genes, atuando em proteínas do citoplasma da célula. André Luiz nos traz informações sobre a questão dos traumas no perispírito, né? De erros que cometemos em nossas encarnações, nos trazendo consequências orgânicas em reencarnações adiante, para poder a gente entender tantos fenômenos, tantas coisas que acontecem na vida e que muitas vezes a gente não entende, que gera revolta, mas aí olha como é que é importante a compreensão dessas verdades espirituais, né? E que estão muito ligadas a questões técnicas científicas que hoje a ciência começa a desvendar. Aí André Luiz nos fala que é através da caridade que a gente vai conseguir amenizar os nossos males, os nossos sofrimentos, né? Inclusive neutralizá-los. A prática do bem. A prática do bem é a partir de um sentimento de bondade, né? Que vai gerar o pensamento bom, pensamento de bondade, né? E aí hoje a medicina avança nesse sentido, com todas as pesquisas, né, da física quântica, da experiência quase-morte, dos estudos de reencarnação, da glândula pineal, da epigenética, neurociência, trazendo essas verdades espirituais e num processo agora progressivo que nós sabemos, né? Mostrando essas conexões internas e externas. Tudo é um campo eletromagnético em que nós temos dois órgãos orgânicos, né, que estão representados no nosso corpo físico, mas ligados a esses centros de força, né, que regem o nosso equilíbrio, o equilíbrio do corpo espiritual e o equilíbrio do corpo físico, né? E aí o coração e o cérebro como dois órgãos muito importantes nesta interligação entre perispírito e corpo físico, né? Espírito, perispírito, corpo físico, né? E aí cai nessa história: emoção, pensamento e saúde. Emoção, pensamento e saúde. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual, né? É o que nós hoje consideramos como saúde integral, que a ciência avança nesse sentido, né? Então, ou seja, nós estamos evoluindo muito do ponto de vista tecnológico da ciência. E hoje, a ciência, inclusive, começando a desvendar a realidade espiritual, né? Mas o que nós percebemos é que, embora estejamos aí num processo evolutivo rápido no aspecto tecnológico nesses últimos tempos da ciência, mas nós estamos muito aquém ainda da maturidade emocional, sentimento, muito aquém, né? A maturidade nossa emocional e moral, né? Emocional e moral estão muito aquém. É isso que nós precisamos desenvolver. E vem o sofrimento para isso. Vem a guerra, vem os flagelos para isso. Para isso. Para nos despertar. Precisamos de maturidade emocional e moral. É o que mais a humanidade precisa nesse momento. Cada um de nós. E nós estamos vivendo exatamente esse cataclismo moral agora, com tudo isso que está acontecendo, para esse despertar e para a mudança. Agora, num processo que vai ter que ser mais rápido. Vai ter que ser mais rápido. Conforme Kardec nos avisou, para esse momento que estamos vivendo, né? E é muito interessante, porque se a gente pegar obras de alguns psiquiatras modernos, que têm estudado muito essa questão, né, a gente vê exatamente isso que André Luiz nos trouxe, que Emmanuel nos trouxe pelas mãos de Chico, que Joana de Anjos nos trouxe pelas mãos de Divaldo, né? Então a gente pega algumas obras, por exemplo, do psiquiatra Augusto Cury, que muitos aí devem conhecer, e é muito famoso, né? Escritor também, estuda muito essa parte e tem desenvolvido muita questão agora espiritual nesses últimos anos. Ele era ateu, né? Foi estudar Jesus, se converteu, ele fala isso, né? Então ele nos traz importantes informações do que nós estamos vivendo, né? Nesse momento, né? Que nós somos miseráveis emocionais, são palavras ditas por ele em suas obras, né? Fala dessas taxas aí alarmantes de suicídio, né? A cada 40 segundos uma pessoa tenta tirar a própria vida, né? Uma em cada duas pessoas tem algum transtorno psíquico,
Isso representa em torno de 3 bilhões de pessoas, né? Nós estamos muito ainda ligados às migalhas do prazer, são todos termos utilizados por Augusto Cury em suas obras, que eu acho muito interessante trazer aqui, que bate com tudo que nós sabemos do Espiritismo, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, né? Que nós não sabemos amar, que nós procuramos no outro aquilo que nós não temos. E aí nós temos a questão do ciúme, que é uma falta de si mesmo, né? E que nós precisamos evitar aqueles comportamentos inúteis, gastos de energia inútil. Augusto Cury nos traz isso em suas obras, que estão ligadas a gente ficar reclamando de tudo, de todos, né? Dos preconceitos, né? E do medo, do desespero. Nós estamos vivendo aí nesses 2 anos aí de pandemia, em que nós estamos tendo essa pressão toda aí, esse turbilhão todo de tentar deixar a gente desesperado mesmo, por interesses outros e inferiores, né? Essa coisa de querer controlar o outro, controlar a sociedade, nós estamos vendo isso aí, através dessas ideologias equivocadas, né? E aí Augusto Cury fala que a vacinação, não da Covid, não, a vacinação desse problema aí que nós estamos enfrentando, dos transtornos da mente, passa pela educação, né? A educação, que, aliás, Leon Denis nos alertou isso há mais de um século, né? O fracasso da educação, né? Não nos preparando para a maturidade emocional, principalmente dos nossos jovens, que não têm maturidade emocional para enfrentar os problemas, eles desistem fácil das coisas, ainda estão perdidos, sem referência, né? Nós precisamos aprender a gerenciar os pensamentos e as emoções. Isso hoje é trazido pela psiquiatria moderna, gente. Tem tudo a ver com o que os benfeitores nos falam, né? Então, em suma, nós já sabemos, nós sabemos como é que tem que ser. Nós sabemos como é que tem que ser, pelo menos nós espíritas sabemos bem, né? Mas e aí, como a gente conseguir fazer essa higiene no meio desse tumulto todo? O Espiritismo responde. O Evangelho redivivo, tá? Fique claro isso. O Evangelho redivivo de Jesus, né? O Evangelho de Jesus nos responde isso. Bom, mas e aí, como é que nós vamos vivenciar isso, trazer isso para a realidade? Aí os benfeitores vêm trazendo as receitas, né? Então, Dr. Bezerra de Menezes, na obra Cristo em Nós, escrita por Bacelli, nos fala para não conservarmos mágoas, para perdoar sempre, compreender sem esperar compreensão, amar incansavelmente, sem esperar ser amado, né? Ele fala que não há tristeza, depressão que vá resistir à prática do bem. Então, a prática do bem, da caridade, é o melhor remédio para a tristeza, né? Ele fala que o Cristo não carregou a cruz para evitar que nós carreguemos a nossa, mas para nos ensinar como que nós devemos carregar a cruz que nos cabe, né? São informações importantíssimas. Receita do Dr. Bezerra, né? Na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, né, Kardec nos traz lá também a fé como uma força que nos conduz a Deus, para nos libertar, né? Mas a fé tem que ser viva, ela tem que ser ativa, né? A esperança como uma força inspiradora que vai afastar o desespero que nós estamos vivendo nessa realidade da pandemia, né? Doutor Bezerra, ele nos ensina ainda para a gente não ficar se culpando, né? Para termos cuidado de não sermos rigorosos também demais com nós mesmos, porque isso pode nos gerar o esmorecimento, o desânimo, né? Vigiar a nossa casa mental. André Luiz também já nos tinha trazido isso na obra psicografada por Chico Xavier. Cuidar do pensamento, né? Doutor Bezerra nos alerta em relação ao perigo do pessimismo, que é a hipnose do mal. Nós precisamos aprender a trabalhar para o bem comum, largar o egoísmo, né? Aí Leon Denis, na obra Depois da Morte, fala que se os homens procurassem a fundo as suas consciências desnudas, encontrariam ali o seu eu divino, né? Joana de Ângeles, na obra O Autodescobrimento, uma obra fantástica, psicografada por Divaldo Franco, desculpe, nos fala sobre a necessidade que nós precisamos nos libertar desse ego, né? Desse egocentrismo, de achar que a vida gera ao nosso redor. Desenvolvemos a humildade, a vontade bem direcionada, pensar mais no presente,
ficar vivendo o passado e o futuro, porque é o presente que estabelece tudo, né? Que vai nos deixar um bom passado, né? E nos trazer um bom futuro. Né? Isso quebra os problemas, alguns dos mais importantes que nós estamos vivendo, que é a angústia e a ansiedade. Essa angústia e ansiedade que a gente fica no presente vivendo o passado ou o futuro. Né? Saber da finalidade da reencarnação, para que estamos aqui, isso é fundamental, para não servir como norte, como referência. Né? Saber perdoar e se auto-perdoar, cultivar bons sentimentos, cultivar bons pensamentos. Então, olha o que os benfeitores nos ensinam. Chico Xavier, na obra O Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli, né, que conviveu muito com Chico, e tem importantes ensinamentos e vivências do Chico para a gente, tão importantes. Né? Eu estou atualmente, terminando de ler, terminei de ler uma obra que é Lições de Sabedoria, da Marlene Nobre, né, mostrando a história de Chico Xavier, as vivências e tudo mais, e a última obra que a Marlene Nobre escreveu antes de desencarnar, que é Chico Xavier, Meus Pedaços de Espelho, imperdível. Nós temos muito a aprender com Chico Xavier. Ele já nos falava isso tudo, né? Nós devemos combater o mau pensamento, que gera o vampirismo, o mau sentimento, né? Desenvolver paciência, né? Que a paciência desarticula o mau sentimento e o mau pensamento. Então, temos que desenvolver a paciência. Que a melhor maneira de enfrentar o mal é colocar o bem em prática, né? E o amor, né? O amor como o caminho para a nossa salvação, né? E o Livro dos Espíritos fala que nesse processo todo a gente precisa se conhecer, conheça de ti mesmo, porque é através desse reconhecimento nosso, das nossas más inclinações, que nós vamos poder trabalhá-las, no sentido de nos melhorarmos, né? Então o Livro dos Espíritos nos ensina que para a gente vencer essas más inclinações, nós precisamos da vontade. Mas não é aquela vontade por impulso, não. Cuidado com isso, né? Leon Denis nos ensina sobre a vontade na sua obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, quando ele fala sobre as potencialidades da alma, né? Ele fala sobre a vontade do espírito sobre a matéria, né? E aí ele fala sobre a importância de a gente controlar esses pensamentos flutuantes, que uma hora vai para o bem, outra hora vai para o mal. A gente tem que aprender a direcionar. A fé como um instrumento muito importante nisso. Kardec, como espírito, depois que desencarnou, ele traz uma mensagem que está lá na Revista Espírita, de 1869. Ele fala sobre a vontade, nos alerta da importância da vontade, mas não a vontade de impulso, não a vontade por capricho, né? Mas é uma vontade, a verdadeira vontade, ligada realmente à questão do espírito, né? Bem direcionada para o processo evolutivo. Aí ele fala que nós precisamos confiar na nossa potencialidade do bem, que nós precisamos combater as nossas paixões, né? E que nós precisamos cultivar a esperança. Esperança fundamental, receitas do espírito Kardec. Né? Depois que ele desencarnou, ele nos traz isso, né? Na Revista Espírita, que ela é publicado. Né? Joana de Anjos também fala sobre essa vontade bem direcionada, né? Que é muito importante. Em suma, gente, Chico Xavier nos traz tantos ensinamentos, né? Tantos ensinamentos, tantas exemplificações de vida, são tantos benfeitores, mas o maior deles, o nosso mestre, já havia nos deixado e exemplificado essas mensagens, esse roteiro, como tem uma obra de Emmanuel, surafada por Chico, né? E aí, vamos finalizar então com a mensagem de Jesus, que cada criatura tem um santuário no seu próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifesta por intermédio das vozes das consciências. Nós precisamos ouvir mais as nossas consciências. Lá está a sabedoria e o amor divino. E o nosso roteiro foi ensinado pelo nosso Mestre Jesus. Chegada a hora, meus queridos, de a gente realmente seguir o caminho reto, né? E evoluir junto com esse mundo que irreversivelmente e inadiavelmente já entra num processo de evolução para um mundo melhor, em que a gente possa ter aí
a bondade, o amor, a fraternidade prevalecendo. E os vícios, né? Essa crise moral que nós estamos vivendo, de corrupção, de sentimentos inferiores, ligados às chagas do egoísmo e do orgulho, progressivamente extintos. E o amor, a bondade, progressivamente prevalentes. Muita paz e muito amor em nossos corações e mentes, em nosso espírito, né? E que possamos seguirmos juntos nessa caminhada do bem. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, em 2022 estarei presente com vocês. Tá? De corpo físico também. Grande abraço a todos, fique com Deus.